Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Daiane e nesse canal falamos sobre crescimento pessoal. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência de ter ficado 16 anos sem assistir TV. Sem assistir TV aberta, sem assistir TV a cabo, porque nem isso eu tinha na época. Para contextualizar vocês aqui, desde a minha infância a gente sempre teve só uma TV em casa, quando eu morava com meus pais. Eu acho que muita gente passa por isso. E aí, normalmente, nunca era eu que podia decidir qual programa que eu podia assistir. Então eu já cresci meio que me desvinculando disso. Depois, na fase de adolescência, os programas que assistiam eram do meu interesse, então eu me envolvia ali, eu gostava da novela Malhação e séries como O Maluco no Pedaço, Eu, a Patroa das Crianças, essas coisas eu assistia de boa na TV. Agora, novela, noticiário, essas coisas, foi uma coisa que eu cortei nesse ano de 2009, quando eu terminei a escola. Por quê? Lá na minha casa, morava eu e a minha irmã e a minha mãe, e também só tinha uma TV lá. Na verdade, tinham duas, uma ficava no quarto da minha irmã e a outra na sala. Como eu já tava meio sem querer ficar assistindo essas coisas, eu acabei que, mesmo tendo a opção lá da TV na sala, eu não assistia. Por que eu parei de assistir? Eu parei de assistir porque na TV passa noticiários 24 horas de coisas de tragédia, coisas ruins. Nunca tem uma notícia boa, porque notícia boa não vende, não dá audiência, não dá visibilidade. Me conta aqui nos comentários a última notícia boa que você viu na TV e qual notícia que foi. No mínimo foi 3 segundos da matéria que deram ali pra notícia boa e o resto do jornal inteiro pra notícia ruim, não é mesmo? Então foi por isso que eu parei de assistir a TV, porque eu percebi que eu tava ficando mal ao assistir as coisas, principalmente antes de trabalhar, que eu ligava pra ver o que tava acontecendo, as notícias, né? Se não tava tendo greve no metrô de novo, que era uma coisa que sempre tinha algum problema no metrô, sempre tem até hoje, né? Então eu assistia mais pra me informar. Aí no jornal só tem tragédia. Na novela só tem barraco, traição e coisas piores. Que é permitido passar em horário comercial, independente se o pessoal tá lá se comendo ou não, né? Os reality shows incentivam brigas, intrigas e competição. E aí eu percebi que tudo é energia, tudo tem uma vibração. Se você passa 3 horas do seu dia vendo tragédias, isso vai refletir na sua vida de alguma forma, mesmo que você não perceba. Aí você começa a achar que isso é 100% da realidade e não uma parte da realidade, essas notícias ruins que vão acontecer, que a gente não é burro também, que não adianta não assistir e fingir que elas não acontecem. Elas acontecem, mas quando você fica dando foco para aquela coisa pode acontecer mais próximo de você. Porque tudo é energia, tudo é vibração, foi isso que eu entendi. E aí como que foi essa transição? Eu não cortei tudo de uma vez, mas como já era uma coisa que eu já nem ligava mais pra novela, pra noticiário, essas coisas eu até evitava assistir, foi uma coisa mais aos poucos e natural pra mim. Eu não sofri com isso, foi uma opção minha. Então eu passei a escolher os conteúdos que eu queria assistir e não só assistir o que era jogado pra mim. E aí eu gosto bastante do YouTube. Você pode assistir séries, filmes, tudo que você quiser, gente. É só uma questão de se policiar e ver como você se sente depois desses conteúdos que você assiste. E aí eu passei a consumir conteúdos que me trouxessem algum benefício, que me trouxessem algum conhecimento, alguma coisa boa. Passei também a começar a ler livros, que é uma coisa que eu não li, eu não tinha paciência, me dava sono. É uma construção você ir lendo e se você para, você tem que construir o hábito de novo. Que eu já fiquei períodos sem ler e aí eu volto, enfim. Mas é muito bom ler porque te traz para o momento presente e você sai um pouquinho dessas informações rápidas que estão passando pra gente o tempo todo. Aí eu aprendi muitas coisas no YouTube mesmo, sobre espiritualidade, sobre habilidades que eu tô desenvolvendo, no design gráfico, edições de vídeos e várias coisinhas que dá pra aprender aqui no YouTube. Dá pra aprender muita coisa aqui no YouTube. E aí essa transição que eu tô fazendo até hoje, desde aquela época, não quer dizer que eu não assista nada hoje em dia, eu só tento me policiar e acaba sendo uma coisa automática, porque eu sei que
Eu nunca gostei de filme de terror, gente. Porque em vez de dar terror, às vezes eu até ria de tão ridículo que eram alguns, né? Os efeitos e tudo bem assim, bem fantasioso, né? Então, tem alguns conteúdos que abaixam a nossa vibração. Pode ver como você vai se sentir depois de assistir um filme de terror. Como você se sente depois de assistir o noticiário quando você está indo trabalhar, que você já está ali tentando acordar, já está pensando nas coisas que você tem que resolver lá muitas vezes, e aí você assiste um noticiário que só traz desgraça. Eu já parei muitas vezes de manhã e pensei, vendo notícias ruins, né? É pra isso que eu acordo? Todos os dias é pra isso que eu acordo? É pra esse tipo de mundo que eu trabalho pra viver aqui? Eu pensei dessa forma, gente. Porque se o mundo é tão ruim assim, por que ele não acabou ainda com esse monte de tragédia que eles mostram pra gente? Não quer dizer que não aconteçam, mas não nessa proporção que eles colocam. Eles não dão um intervalo entre uma notícia ruim e outra. É só notícia ruim o dia inteiro, gente. Pode ligar em qualquer jornal, qualquer noticiário, vai ser isso. Dá audiência à notícia ruim porque você fica vidrado, você fica chocado com as informações, com as coisas que as pessoas são capazes de fazer. Então, a notícia ruim, ela vende por isso. E também porque a gente foi condicionado a se acostumar com essas notícias ruins e não dá tanta importância para as notícias boas. Até porque no noticiário eles nem dão tanta ênfase às notícias boas. Então, será que o nosso mundo é tão ruim assim, gente? Ou eles estão manipulando a gente pra gente sempre ficar vibrando baixo, no medo? Fica a reflexão. E o que você pode fazer para começar hoje a filtrar essas informações que entram na sua mente? Você não precisa cortar tudo de uma vez, até porque é quase impossível isso, porque por mais que você corte uma coisa que você não assiste em casa, você convive em sociedade e outras pessoas vão estar assistindo e você não vai ficar lá falando, meu Deus, não faz isso. Não, pelo amor de Deus, né, gente? Cada um tem a sua consciência e cada um sabe o que é melhor para si mesmo. Vamos trabalhar primeiro com a gente, depois a gente ajuda as pessoas. Então, o primeiro passo é estar consciente das informações que estão sendo passadas para você, em forma de música, em forma de filme, de série, de TV aberta, TV a cabo. Seja observador com essas coisas. Se você assistir um filme e depois você se sente mal, não é melhor cortar isso da sua vida para você se sentir bem mais tempo? Eu vou dar um exemplo aqui de uma série que eu estava assistindo. É uma série criminal, então tem umas coisas ruins ali, dá um certo enjoo de algumas coisas que você vê, mas a maior parte da série é de boa. Tem alguns episódios que a gente fala, eu e meu marido, que a gente assiste junto, que são bem pesados. E aí a gente sempre fala, quando a gente assiste um que tá muito, esse episódio foi muito dramático, eu preciso de um tempo aqui pra digerir, aí a gente começa a assistir outra coisa mais alta astral, né? Mas nesse sentido de não entrar em uma vibração e continuar ali cavando nela até o fundo do poço. Se você tá mal com alguma coisa, a tendência é que você assista alguma coisa pra você se sentir bem. Aí você tá mal, você assiste um negócio, você assiste um filme de terror, aí você vai lá pro noticiário, assiste um monte de notícia ruim, aí você escolhe uma série que é só coisa ruim também, e aí você vai entrando naquele ciclo ali e a sua energia vai abaixando cada vez mais e você vai atraindo coisas ruins que são compatíveis com aquela sua energia atual. Então é por isso que hoje eu cuido muito da minha energia, para não entrar num ciclo que depois eu não vou conseguir sair de lá. E pra eu me sentir bem e conseguir curtir a vida, né, gente? Porque é pra isso que a gente tá. Não pra ficar sofrendo. Pelo menos é o que eu gostaria que fosse, né? O que você consome hoje está moldando quem você é. Então, às vezes, o simples fato de você desligar a TV, ficar em silêncio, ler um livro, fazer alguma coisa manual que você goste, já vai te trazer para o momento presente e acaba sendo o seu primeiro passo para encontrar a sua paz, a sua intuição e a sua verdadeira energia. Vai lá e busca a sua energia de volta. E se recuse a aceitar energias ruins de outras pessoas ou de coisas que fazem baixar essa energia.
Me conta aqui nos comentários se você ainda assiste TV todos os dias, se você já pensou em parar, se você acha que isso aqui que eu falei no vídeo faz algum sentido, deixe o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.